É, arriscar absolutamente tudo. Vendi o meu carro, não, o carro que tanto custou e pronto. Uau. Não, Ô, Nando, e não deu assim, mais. na hora Hum? de. Na hora de. Vamos voltar então nessa época aí, uns 5, 6 anos atrás. O que fez vocês migrarem para o Portugal foi economia, Não, essa é uma das trabalho. variáveis. Essa é Tá. uma das variáveis. Para mim, obviamente, é a variável mais importante, a parte econômica, só para vocês terem noção, naquela altura, é, um ordenado mínimo dava para comprar mais ou menos um frango, mais Nossa, ou um menos. salário mínimo comprava um Caramba! frango. Um salário mínimo dava mais ou Nossa. menos para comprar um frango. Tu tinhas que Trabalho de um já, mês inteiro sim, para trabalho comprar de um um mês, franguinho. exatamente. Nossa. Então, para dar-vos assim um pouco mais de contexto, se vocês sabem que a Venezuela tem uma situação política complicada, não quero entrar em muitos detalhes com respeito à tendência política, mas vocês sabem que há um governo que está desde há mais de 20 anos lá, ok? O governo começou com uma ideia socialista, uma ideia muito boa, fixe, para muitas pessoas muito, muito boa, e pronto, acabou por ser um governo mais autoritário, acabou Uhum. por ser meio que uma ditadura, vamos dizer ditadura. Oficialmente não é, mas vamos dar o nome de ditadura porque basicamente eles fazem absolutamente o que eles querem. Chega um ponto que ficaram com todos os poderes da Venezuela, os 5 poderes estão do lado deles. O poder mais crítico, que é o poder eleitoral, normalmente na Venezuela tem 5, nós chamamos reitores no poder eleitoral. Dos Tá. 5 reitores, 4 tinham conexão com o governo ou foram parte do partido do governo em algum ponto. Então, claro, oficialmente não são de lado nenhum, mas pronto, tens 4 ex E do partido do teoricamente era governo. para ter eleição na Venezuela, teoricamente. Só que como Sim, tá e todo sempre teve. mundo, só que Sim, sim, não, como tá todo mundo do mesmo lado ali, ninguém exatamente. tá. Basicamente, o poder Nossa, eleitoral deles desesperador, hein? Desesperador, hein, isso aí. é o poder eleitoral deles, a força econômica deles, a força militar deles, a polícia, inclusive, não sei se a palavra existe, vocês me corrijam, por favor. Existe, É, existe. Existe. inclusive tem muita força criminosa, semi-organizada, vamos dizer assim, meio organizada, tem muita conexão com militares, tem muita conexão com o governo venezuelano. Então eles também meio que dirigem o crime Tá. organizado. Meu Então, Deus. basicamente, tem absolutamente tudo na mão deles, né? Então, com as políticas deles, que basicamente, palavras mais, palavras menos, afogaram ao povo, afogaram a Aham. maioria das pessoas, é, é, não se podia viver, impossível. Temos controle de câmbio, que é uma medida que usualmente é uma coisa de último recurso, ok? É uma coisa que não deve ser continuada, normalmente não é continuada nos países, é uma coisa que dura alguns meses, no máximo. A Venezuela ainda tem controle de câmbio, tem 20 anos com controle de câmbio. O que acontece é Esse que, controle de câmbio seria o quê, Nando, ali no, de forma prática? ou seja, o controle de câmbio é quando o governo controla o acesso à moeda estrangeira. Ou seja, tu Tá. não podes aceder a, a outros moedas. Dólar, A dólares, dólar ali. não podes comprar euros, não podes comprar absolutamente Tá. nada sem ter a permissão do governo, ok? Meu Deus do céu. Então, essa medida basicamente afogou muito as empresas pequenas e meias, Hum. acabaram por morrer porque eles não conseguiam acesso aos produtos, não conseguiam acesso às divisas para poder comprar. E então muitas empresas morreram, acabaram sendo também expropriadas pelo governo. O governo também ficou Tá. com as empresas mais importantes do país, a eletricidade, a companhia de telecomunicações, a companhia de água, absolutamente tudo na Venezuela pertence ao governo. Então, durante esses 20 anos, eles foram fazendo aos poucos as coisas que eles quiseram. Tá. Muitas das posições importantes em empresas importantes, instituições importantes, governos, alcaldia não sei nem como se diz,
Vem por Autoridade? baixo. Não, o alcalde em espanhol é o que vem depois do governador do estado. O prefeito, sim. O prefeito, tá. Os prefeitos, tudo. Eles basicamente controlam absolutamente tudo. Há muita a corrupção foi para o céu, a corrupção está no céu. Impunidade, não sei se essa palavra, eu estou a inventar a palavra, impunidade chegou a um ponto a ser por aí uns 98%, ou seja, de 100 crimes, 98 não acontecia absolutamente nada para o criminoso. Então o judiciário também está comprado com o Partido Socialista e tal. Caramba. Sim. Então, claro, eu não posso dizer 100% que absolutamente tudo é mau. Não existe a tal coisa como que tudo é mau e tudo é bom. Há muitas coisas que eles fizeram que não posso dizer que está errado. Criaram muitas universidades, deram acesso à educação a muitas partes do país que não tinha no passado, por exemplo. Deram acesso à moradia, vivenda, não sei. A moradia. O governo que dava, o governo que o governo dava acesso a moradia muito econômica. Isso existia antes, mas era muito mais complicado de aceder a essas moradias. Eles criaram muitas mais, há mais oportunidade, mas também isso foi uma espécie de reação a que eles também estragaram a economia do país e as pessoas ficaram mais pobres, não é? Boa. Então, Nando, e assim, quem começou isso foi o Hugo Chávez, certo? Essa forma, né? Exatamente. Ele foi o primeiro e aí ele foi morreu, o né? que morreu em 2013 e foi o primeiro, foi onde estas coisas positivas que eu estou a mencionar foi no governo de Chaves. As coisas positivas deixaram de acontecer depois de Chaves ter morrido. Em geral, as pessoas gostam dele lá? Gostavam em geral, muito, né? Sim. Na época, quando ele estava vivo, ele tinha uma aceitação muito grande. Ele ganhou as eleições justamente. Então, mas isso até hoje em dia, porque você concorda que essa política dele pode ser, né? Foi o início ali dele, claro, criar essa ditadura, criar todo esse esquema, né? Ou seja, os primeiros anos não foram tão maus, os primeiros anos até foram muito bons. Também havia outra situação em paralelo, que era o petróleo, estava a $100 por barril, não? Que é o principal ingresso do país, estava a bombar naquela altura. Então eles tinham acesso a imensas quantidades de dinheiro. A Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Ou seja, acho que se não é a primeira, é a segunda reserva mais grande do mundo. Então, claro, eles tinham acesso a quantidades inimagináveis de dinheiro. Okay? Então, nos primeiros anos, elas até fizeram algumas coisas positivas. Já depois, quando eles começaram a ficar com os poderes, não? Começaram a ficar com os diferentes poderes que eu mencionei antes, aí foi onde virou a situação e eles já começaram a ter atitudes mais... petróleo diminuiu o preço também, né? Teve ali, também. O Brasil também teve muito isso também. Também, Estados Unidos, por mais do que a oposição venezuelana mencione, diga que não, aquelas sanções dos Estados Unidos contra o governo venezuelano não afetam nada, que é tudo 100% culpa do governo, também afeta, sim senhor, claro que tem um impacto negativo no governo, aquelas sanções por parte do governo americano, mas pronto. É assim, é parte tudo da dinâmica deles, né? Controlaram o poder, controlaram o país, controlaram absolutamente tudo e começaram a fazer festa com as coisas. Isso trouxe problemas para o povo, não? As pessoas começaram a ficar cada vez mais pobres, cada vez mais pobres, mais. Ficou pobre por causa da inflação, né? Claro, a inflação lá em cima. A inflação foi... Entramos em hiperinflação em algum ponto. Acho que já saímos. Mas chegou um ponto que entramos em hiperinflação. Chegava um momento onde tu ias comprar uma coisa, o dia a seguir já tinha outro preço diferente, era mais caro. As pessoas começaram a... Pronto, também como tinhas o controle de câmbio, as pessoas começaram a tentar procurar dólares para tentar resgatar proteger o dinheiro, exatamente. Então, o dólar paralelo, o dólar no mercado negro, se disparou, era uma coisa absurda. Aí é quando eu te digo que um ordenado mínimo dava, sei lá, para um frango, compravas, sei lá, $2, $3.
E Não, isso, quantos não anos você mais. tinha? Essa lembrança, assim, é de quantos anos você tinha? 10, 15 anos? Isto, não, isto... eu não sou tão novinho. Parece. Ou seja, é algo recente. Há menos de 10 anos isso aconteceu. Ô, Sim, Nando, sim, é que, não, assim, menos de 10 anos. pra gente é inimaginável, assim, cara. Como vive, sim? Ou comprar um frango. Pronto, Cara, já te explico. O governo, em algum ponto, como obviamente as pessoas não conseguem viver assim, não uhum, dá, não se pode viver impossível. com. Ou seja, os preços estão num lado, o ordenado está muito abaixo desses preços, não é? As Uhum. pessoas, o que é que faziam as pessoas? As pessoas tinham que comer de alguma forma. Então, o governo regulava o preço de alguns produtos. Alguns produtos, Ah, sim, ainda tinham um preço minimamente acessível, mas produtos não eram todos os produtos de primeira necessidade também. E tá. ainda por cima, o governo distribuía uma caixa, ok, que se chamava a caixa do CLAP. Era uma caixa cheia de produtos de primeira necessidade, de muita Uma má cesta qualidade, básica. cesta básica, Ah. basicamente, e de muita má qualidade, produtos que realmente não prestavam, nada, zero. Muito, Óleo, vai, fala o que que tinha nessa cesta. Um óleo, é, arroz, um sim, um macarrão, arroz, uma exatamente. Tinha farinha. uma massa, farinha, feijão. Uma vez por mês chegava em casa. Sim, a única coisa que prestava era que às vezes tinha tipo acesso a um frango e Tá. entrava tipo um frango na E cesta. chegava na porta da sua casa? Não. As pessoas tinham que ir para um lugar Ah. específico, que era Meu tipo o Deus. centro de Ixi, distribuição aquelas deles, filas e tinham gigantescas. que fazer uma fila que podiam durar Nossa senhora. dias. Dias. As pessoas com Nossa. menos e menos recursos tinham que fazer isso sim ou sim. E aquela caixa, depois deles. E a caixa não era de graça, a caixa tinha que pagar. Claro, Não, o preço era uma que coisa absurdo. Baixa. basicamente nada, era preço de banana, não era nada. É, mas, ou seja, tens que fazer uma fila de 5 dias para ter uma caixa para todo o mês e tu tens que render os produtos durante o mês. Meu Muitas, Deus. muitas pessoas começaram a comer uma vez por dia, porque Meu era para o Deus. que conseguiam, não? Com a caixa e os produtos regulados e alguma outra coisa que conseguia comprar, assim é como conseguiam sobreviver. Muitas pessoas comiam uma vez por dia, muitas pessoas comiam, tipo, imagina, não sei como é culturalmente a comida mais básica de menos qualidade, mas as pessoas começaram a comer, sei lá, só arroz ou arroz Biscoito. com ovo e já está. Farinha, assim, No É, Brasil tem gente que vive de farinha também, feijão, não tem É, arroz. É biscoitinho, né? feijão, farinha, Uhum. pronto, essa mesma situação aconteceu. Muitas pessoas começaram a comer assim, muitas pessoas começaram a fazer fila para recolher os dejeitos, Os lixos, Ah, assim, os o os resíduos lixo, restos, né? de o resto lixo de dos comida. restaurantes, por exemplo. Ô, Nando, e assim, Sim. gente classe média, né? Não é só a extrema Hum, pobreza. Tipo, É assim, o nível de pobreza mudou, porque agora já o que é um pobre na Venezuela, o que é um pobre no Brasil, o que é um pobre aqui em Portugal, por exemplo, é totalmente muito diferente, né? diferente. A linha da pobreza desceu. Quem era classe média passou abaixo. Quem era classe meia, baixa, baixa. Quem Uhum. era classe meia, baixa de novo, porque não Tá, tinha. mas Sim. o que que você considera um classe média, então, na Venezuela? Ó, na altura, quando ainda dava para viver, uma pessoa de classe média, vamos dizer, é, não é tão simples como dividir entre classe alta, média e baixa. É muito mais complexo do que isso, porque dentro da classe média tem pessoas Certo. mais próximas da classe alta e mais É, mas próximas. falam, dá um Mas vamos perfil dizer, assim, é um cara que por exemplo, é uma pessoa, trabalha num banco, não sei, trabalha, vai. Ou um seu pronto, exemplo, vai. uma pessoa profissional que tem um bom ordenado, que tem o seu apartamento, por exemplo, tem um bom carro. é, não precisa nem ser um bom carro, tem um carro novo, Tá. é, Comprado. comprado, exatamente. Tem um Certo. carro, tem um apartamento e muitas vezes tem tipo uma casa, não sei, na Ok. praia ou alguma coisa assim. Esse mais ou menos era a classe média, ok? Ah, Tá. mas uma classe média boa, então. Porque Sim. Não, mas classe. é como tu estava a comentar. É muito difícil meter só numa faixa, porque tem pessoas que têm casa, mas não têm dinheiro para comprar uma casa na praia, por exemplo.
E Certo. tem pessoas que pode ter 2 casas da praia e não significa que é classe alta. Está mais perto da meia baixa do que da alta. Tá. Não, mas vamos falar Então, assim, ó, por exemplo, uma pessoa que ganhe, fala 1.000 euros, tá? 1.000 euros na Venezuela. Essa Não, o pessoa, ele cara estaria seria, muito bem, né? Acho. É, ele eu não sei. estaria em que Nossa, nível ali? pensei alto, O mas que acho ele que ele estaria faria muito bem. agora? é assim, agora a história mudou, mas na altura. Não, a história mudou, é muito interessante, a história mudou completamente. Mas na altura, no momento que eu saí, que era um momento onde o dólar valia imensamente, valia muito, uma pessoa com 1.000 euros vivia bem, ou seja, vivia absolutamente bem. Se trocavas ao preço do mercado negro, conseguias comprar todos os produtos regulados e conseguias comprar produtos não regulados, conseguias Certo. viver tranquilamente. Tá. Ou seja, tranquilamente. O único problema ia ser aquela parte de trocar dinheiro, trocar as coisas, não é? Que sempre era complexo. É Conseguir que o o dinheiro no custo então mercado é negro. barato, né? Se a gente converter para uma outra moeda, por um outro câmbio, pode ser que seja muito barato. Ah, 1 euro eu consigo comprar uma sacola gigante de comida, por exemplo, né? Exatamente. Na altura que eu Certo. saí, era assim. O problema Tá. para mim e para muitas pessoas que saíram na altura era aceder a ter dólares. Como tu tens 1.000